Olá, alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 43, nós vamos continuar corrigindo os exercícios de razão e proporção a partir da página 121. Antes de passar para os exercícios, vou explicar um pouquinho da proporção nos retângulos. Nós temos aqui esse exemplo do nosso livro, onde ele compara a medida desses dois retângulos. Esse retângulo menor, ele tem a largura de 2 centímetros e o comprimento de 4. Esse outro maior, ele tem a largura de 3 e o comprimento de 6 centímetros. Para isso, eu posso montar duas frações entre as medidas de cada um dos retângulos. Então, ó, esse retângulo aqui, eu posso montar uma fração de 2 centímetros está para 4. Então, está aqui, ó, do retângulo A. 2 centímetros está para 4 centímetros. Essa fração ela foi simplificada e ela chegou ao número meio. Dividiu por 2, deu meio. Para o retângulo B, foi feita a mesma coisa. Então, 3 está para 6 centímetros. 3 centímetros está para 6 centímetros. Dividiu-se por 3 em cima e embaixo, chegou na mesma fração que estava aqui do primeiro retângulo, do retângulo A. Chegou-se na fração meio. Quando isso ocorre, galera, deu meio aqui e meio aqui, a fração é a mesma, eu posso dizer que os meus retângulos eles são proporcionais, beleza? Agora vamos olhar os outros dois retângulos, o C e o D. Então, foi montada a proporção para esse retângulo, 2 está para 4, chegamos à fração meio. Para esse outro retângulo, 2 está para 7, não tem como simplificar 2 sétimos, então, a fração irredutível é 2 sétimos. Repare que agora elas não são iguais. Significa que esses dois retângulos, eles não são proporcionais. Então, tomem cuidado, tá bom? Nas medidas dos retângulos, se eu vou comparar 2, quando eu simplifico a minha fração, os números que vão dar aqui, ó, eles serão exatamente iguais. Quando der diferente, significa que os retângulos não são proporcionais. Eles não aumentam na mesma proporção. Beleza, galerinha? Vamos para os exercícios agora. Então, página dos retângulos, na página 121, um pôster deve ser criado por meio da ampliação de uma fotografia com medidas de 10 por 15. A base maior do lado desse pôster deverá medir 300 centímetros. Sobre essa situação, responde ao que se pede. Quanto deverá medir a altura do pôster? Então, eu vou montar uma fração para fazer a proporção. Então, ó, eu tenho 10 por 15, então a fração foi montada 10 está para 15, assim como a medida que está em cima é a medida que ele está procurando, é a altura. A medida que está embaixo é a medida da largura, tá bom? Então, eu tenho que montar correto, senão eu não chego ao valor certo. Então, vamos lá, agora multiplicou em x, 15 vezes x vai dar 15x, que é igual a 3.000, depois 3.000 dividido por 15, chegamos ao valor de x, 200. A altura deve ser 200 centímetros. Se reduzirmos a fotografia inicial para um formato que tenha medidas inteiras dadas em centímetros, qual será o menor retângulo que se pode obter? Então, nós temos lá ó, 10 por 15, e o menor que a gente pode obter seria 2 terços, que é a forma irredutível dessa fração aqui, ó, 10 quinzeavos, né? Dividiu aqui por 5, dividiu aqui por 5, chegou em 2 terços. Então, a forma irredutível dessa fração é a resposta para esse exercício. Então, o retângulo deverá medir de 2 centímetros por 3 centímetros. Exercício 2. Um arquiteto está projetando a sede de um clube de estudos matemáticos.
O terreno usado na construção ele é retangular, ele é 60 metros de comprimento por 42 de largura. O prédio que será a sede deve ocupar uma área retangular do terreno, de tal forma que a região retangular tenha lados proporcionais às medidas do terreno. Então, ele quer um outro retângulo proporcional um pouco menor para essa área que ele vai fazer a construção. Agora, ó, faça o que se pede, de acordo com o que ele está pedindo. Se a região que receberá a construção tiver largura de 28 metros, qual deverá ser o seu comprimento? Então, vamos lá, de novo, ó. 60 metros de comprimento, 42 de largura. Então, em cima colocou comprimento, embaixo colocou largura. Se ele está falando que esses 28 metros deve ser largura, tem que estar na mesma linha dos 42. Então, o seu x, que é a medida que você está procurando, ele vai ficar em cima. Multiplicou-se em x, vai ficar 42x, 60 vezes 28, que deu 1.680, passa o 42 dividindo, x é igual a 40 metros. Então, essa construção terá 40 por 28. Qual deve ser a área destinada ao jardim? Agora, eu tenho que fazer a diferença das metragens. Então, se o terreno media 60 por 42, significa que eu vou ter que subtrair da medida do comprimento, o comprimento do prédio, da medida da largura, a largura do prédio. Então, tá aqui, ó. A área do terreno é 60 por 42. Ele está fazendo como área primeiro, para depois saber quanto resta. Então, a área total do terreno é 60 vezes 42, dá uma área total de 2.520 metros quadrados. Ele fez a área que vai receber a construção. Então, ela é 40 por 28, multiplicou 40 por 28, deu 1.120 metros quadrados. Agora, eu subtraio do 2.520, 1.120 metros, para descobrir a área do jardim. Então, o jardim terá 1.400 metros quadrados. No exercício 3, quando os retângulos têm lados proporcionais, posicionando-os sobre o outro com um vértice em comum, os dois lados sobrepostos às diagonais que partem desse vértice comum, elas são coincidentes. Então, eu tenho aqui, ó, os dois retângulos. Se eu dobrar aqui, ó, nessa linha, na diagonal, vai ficar exatamente igual, ó. A diagonal vai passar exatamente no vértice que está aqui e aqui. Elas coincidem, as diagonais. Pensando nisso, ele quer que você faça essa atividade. Então, você vai lendo passo a passo A, B, C e D e faça com uma folha de sulfite. Beleza, galerinha? Vocês vão fazer um retângulo menor, um retângulo maior, vão medir o comprimento e a largura e vão fazer exatamente o que ele está pedindo aí. No exercício 4, qual é a razão entre a medida do lado de um quadrado com perímetro 28 metros e outro com lado medindo 5? Nesse exercício, a gente tem que pensar um pouquinho, porque ele fala que o perímetro do quadrado é 28. O perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, eu vou dividir 28 por 4 para saber quanto que é o lado desse quadrado. Então, o primeiro quadrado ele tem lado 7 metros. O outro tem lado medindo 5 metros. Então, a razão de um para o outro é 7 para 5. 7 quintos. Ficamos por aqui, galerinha. Já estamos terminando agora a apostila do grupo 7. Na próxima aula, a Pro já vai entrar na apostila do grupo 8, beleza? No chat, eu e a Prodiana daremos a lição de casa. Beijos, até o chat.